Aforismo número 40. O destino do Evangelho foi decidido na morte. Foi pendurado na cruz. Só a morte, essa morte inesperada e vergonhosa, só a cruz, que geralmente era reservada a canaille, ou seja, do francês canalha, gentalha, ralé. Só esse terrível paradoxo colocou os discípulos face a face com um verdadeiro enigma. Quem era este? O que era este? O sentimento de desalento, da mais profunda ofensa e injúria, a suspeita de que aquela morte poderia acarretar a refutação de sua causa, a terrível questão: por que foi justamente assim? Esse estado de espírito é facilmente compreensível. Aqui tudo devia ser necessário, quer dizer, devia ter um significado, uma razão, a razão mais elevada. O amor de um discípulo exclui todo o acaso. Foi quando surgiu a lacuna da dúvida: quem o matou? Quem era o seu inimigo natural? Essa pergunta irrompeu como o brilho de um relâmpago. Resposta: o judaísmo dominante, a classe dirigente. A partir desse momento, sentiram-se contra a ordem e começaram a compreender Jesus como o representante da revolta contra a ordem estabelecida. Até então, esse elemento militante, negador e repressor estava ausente da sua imagem. Mais ainda, ele era justamente o oposto disso. Obviamente, a pequena comunidade não entendeu qual era precisamente a coisa mais importante: o exemplo ofertado por esse modo de morrer, a liberdade e a superioridade sobre todo sentimento de ressentimento. Indicação plena de quão pouco ele foi compreendido. Tudo o que Jesus podia esperar como realização pela sua morte, por si mesma, era oferecer publicamente a prova mais forte, um exemplo dos seus ensinamentos. Mas seus discípulos estavam muito longe de perdoar tal morte.
o que teria sido consoante com o Evangelho em seu sentido mais elevado. E nem sequer pensaram em oferecer a si próprios, com suave doçura no coração, uma morte semelhante. Ao contrário, foram então possuídos precisamente pelo sentimento menos evangélico, o da vingança. Parecia-lhes impossível que a causa terminasse com a morte de Jesus. Compensação e um julgamento se tornaram necessários. Todavia, o que poderia ser menos evangélico do que uma compensação, punição e julgamento? Uma vez mais, a expectativa popular da vinda de um Messias surgiu em primeiro plano. A atenção voltou-se para um momento histórico. O reino de Deus vem para julgar os seus inimigos. Mas nisso tudo há um imenso mal-entendido. O reino de Deus como um último ato, uma mera promessa. O Evangelho havia sido, de fato, a existência, o cumprimento, a realidade desse reino de Deus. Uma morte assim era precisamente o reino de Deus. Só agora, então, todo o desprezo e sarcasmo tão comuns contra os fariseus e teólogos começaram a se incorporar ao tipo do mestre. A partir daí, foi feito dele próprio um fariseu e um teólogo. Por outro lado, a veneração selvagem dessas almas completamente desequilibradas não suportou por muito tempo a doutrina do Evangelho ensinada por Jesus, da igualdade de todos os homens terem o direito de ser filhos de Deus. Sua vingança consistiu em elevar Jesus de um modo extravagante, separando-o deles mesmos, tal qual anteriormente os judeus, para se vingarem de seus inimigos, se separaram de seu Deus e o elevaram às alturas. Esse Deus único e esse Filho único de Deus, ambos foram produtos do ressentimento. É isso mesmo. Ressentimento, vingança, astúcia, enganação. O que é que se vê hoje nas igrejas evangélicas, principalmente, se não evangelistas, entre aspas, pregando a vingança contra os fortes de espírito. Esses fracotes falam de armamento para a população. Esses fracotes covardes, que talvez não aguentassem uma frente de batalha, mesmo como aqueles
tipo Himmler, do exército nazista, que eram menos fracos do que eles e menos covardes. Adotam o poder das armas, querem que as Forças Armadas intervenham contra o comunismo, contra qualquer tipo de sociedade nova que desbanque o capitalismo, contra o socialismo. Esses covardes, eles são idiotas, principalmente os da Igreja da Prosperidade. Eles fazem formulários idiotas, do tipo: se você gosta de armas, vote no Bolsonaro. Se você não gosta de armas, vote no Lula. Mas acho bom vocês votarem no Bolsonaro porque ele deixa as armas na sua mão para você dar tiros em bandidos e não alimentar ex-presidiários na prisão. Não acreditam, por exemplo, que um presidiário pode ser alvo, objeto de formação para retorno à sociedade e se tornar um trabalhador. Porque eles não acreditam no ser humano. Mais ainda, eles admitem matança, troca de tiros nas favelas. É assim. Que eles alimentam um ressentimento que vem desde a morte de Jesus Cristo. Existe o ressentimento pela morte de Jesus Cristo que não está nesse viés. Mas é um ressentimento cristão diferente desse cristianismo deles. Vingadores, justiceiros. Esses nazistas, esses fascistas ficam espalhando formulários para a população preencher, para mapear quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro. Porque nesse mapeamento eles querem separar os que vão formar exército de reserva para eles. São todos militaristas, imbecis, contrários à educação, contrários a ensinamentos de um Anísio Teixeira aqui no Brasil, de um Paulo Freire aqui no Brasil. São escravocratas. São pessoas que não têm o mínimo respeito pela família, porque não dão liberdade dentro da família às pessoas optarem por sua formação política, por sua condução sexual, por sua religiosidade até. Eles querem impor com perguntas dirigidas
às pessoas que elas se tornem fascistas, antidemocráticas, imbecilizadas como eles. São covardes, fracotes, cuja moral é extremamente desprezível, porque é uma moral dos fracos, não é uma moral dos espíritos livres. Esses são os cristãos do Deus, família e propriedade. Não são os cristãos da teoria de libertação. Não são os cristãos do Jesus ambientalista. Não são os cristãos do Jesus revolucionário. São os cristãos de um reino de Deus inventado, que está no paraíso para receber pobres. Porque eles adoram a pobreza. Eles não gostam de ver empregada doméstica pegando avião, nem tendo filho nas universidades. Estão isolados numa bolha horrenda de um admirável mundo da injustiça. Um admirável mundo da sujeira, que em mais ou menos tempo vai ser varrido pela inteligência humana. Muito obrigado, gente. Até a próxima.